Olá, esse é o canal Livros e Arte. Sejam bem-vindas. Continuando com o nosso livro, o nosso devocional, Healed, Mantida, que são 31 reflexões sobre aborto espontâneo. Continuando o nosso tema do dia de hoje, ele é ajuda presente. Ontem falamos do conforto de Deus, como ele nos conforta, e hoje nós vamos falar de como esse conforto ele se faz presente na prática, como esse ajuda em Deus. Não sei se o áudio tá bom hoje, que eu resolvi fazer em um ambiente externo, mas acredito que tá dando tudo certo aqui, né? Então vamos lá. O luto ele pode ser para algumas mulheres um sentimento de exaustão, onde não se pode ao menos lavar a louça ou preparar a comida. E para outras mulheres pode ser uma corrida contra o tempo, onde não é possível ser deixada para trás. Já ouviu, gente, com certeza é até clichê na nossa era atual, né, o quanto as mulheres são empoderadas. Eu até falei para vocês como no início da minha gravidez me afetou, porque eu tinha um trabalho dos sonhos, né, e eu tava com muito medo de deixar esse trabalho, e eu ficava correndo de um lado para outro, eram muitas viagens, né, para mim, e eram viagens assim, uma semana eu tava num estado, outra semana eu tava em outro estado, então assim, como a nossa geração de mulheres, principalmente, né, que a gente se empoderou de uma forma, eu não acho isso errado, tá? A gente se empoderou de uma forma tamanha que a gente acabou se sobrecarregando os nossos corpos, né? Por assim dizer. Então a gente tanto tem a mente acelerada na 24 horas por dia, tanto no trabalho externo quanto no trabalho interno, se você mora sozinho ou se você tem uma família. Então você tem uma dupla jornada. Você não para e, consequentemente, é isso que o mundo ele impõe. E ele quer que a gente seja assim. Né? Hoje, se você não tem um trabalho, hoje, se você é uma mulher que cuida apenas do lar, por exemplo, você não tem valor nenhum. É assim que vemos, que você tem que estar sempre produzindo, que você tem que estar sempre na corrida dos ratos ali produzindo e fazendo e acontecendo. Não que eu ache isso errado, mas tem que ter uma temperança, tem que ter um limite A temperança é a balança, não é tanto de um lado nem tanto do outro lado. Então a gente tem que ter esse equilíbrio da nossa vida social e da nossa vida, da nossa carreira. Se a gente deixa tá ligado no 220, é claro que o corpo não vai aguentar. Então, algumas mulheres, após esse luto, elas ou ficam paralisadas, né, numa cama, por assim dizer, não diria uma depressão, algumas sim, têm essa experiência da depressão, mas outras não, elas ficam numa cama como se fossem depressivas, né, não têm vontade de lutar, de fazer coisas básicas do dia a dia, por exemplo, né? Um desânimo, uma tristeza que não tem explicação. Então, a pessoa não consegue nem lavar o prato que comeu. Não consegue levantar da cama, arrumar a cama de manhã. Ou seja, algumas mulheres experienciam essa forma. Outras se voltam para o trabalho, se voltam para a carreira e ficam, né? Eu não posso parar, eu tenho que correr mais, eu tenho que deixar esse sentimento. Aconteceu o que aconteceu e pronto, vou correr. Mas até essa explosão de adrenalina, ela passará. Por mais que você ache que o trabalho e essas coisas vai te salvar, de você olhar para esse sentimento, essa adrenalina, ela passará. Nós vemos nisso como a presença de Deus, ela nos toca, seja em uma das duas situações. A presença do Senhor oferece a força que você precisa, seja a força para começar ou a força para perseverar. Para as duas situações, tanto a mulher que está numa cama desanimada, quanto a mulher que está na adrenalina. A presença de Deus não é apenas uma fonte de conforto, mas também uma fonte de ajuda. Aí aqui eu coloquei Josué, entre aspas, porque Josué estava perdido, por assim dizer, e Deus veio falar com ele. Eu amo essa passagem. E ele diz assim, seja forte e corajoso, pois eu, Senhor Deus, estarei com você. É uma coisa assim, tem que ler para saber direitinho como é que fala, mas é basicamente isso o versículo. Então, quando Josué estava ali perdido, sem saber o que fazer, porque não tinha conquistado nada, porque não tinha aberto mar nenhum, porque não tinha dado provas ao povo de que Deus era com ele, né? Deus veio a ele e falou, seja forte e corajoso. Então, Deus, a presença de Deus, ela nos dará esse conforto vem da presença. E a presença de Deus capacita o seu povo para realizar as coisas para as quais eles nos chamam. Então, hoje a gente pode não estar vendo, não está tendo discernimento claro de como Deus vai nos capacitar, de como Deus vai nos ajudar. Mas sempre que Ele nos chama,
para realizar algo, pode ter certeza que a presença dele vai nos capacitar para realizar. Seja o mínimo, seja lavar um copo, gente, porque a gente acha que sempre que a gente fala isso, são coisas grandiosas, né? São coisas inimagináveis, é arrastar multidões, é fazer grandes coisas, mas às vezes é lavar um copo, tá? Então a gente tem que ter tanto essa visão macro como a visão micro de como Deus se faz presente. Não desanime se sentir vergonha do quão fraca você acha que o aborto espontâneo revelou que você é. Suas provações não são oportunidades para descobrir o quão forte você é, mas sim para aprender a depender da força do Senhor. Então a força não está em nós, a força não está no nosso empoderamento, a força não está na nossa carreira brilhante ou do quanto dinheiro a gente faz, o quanto a gente é importante e o quanto a gente conquistou. Mas essa força a gente tem que ter em mente que essa força vem exclusivamente de Deus. E que possamos aprender a depender dessa força 24 horas por dia. Sejamos uma das duas mulheres, ou a da adrenalina ou a da depressão. Mas devemos aprender a ter dependência, que a força vem do Senhor. Às vezes, a provisão de Deus vem na forma da humildade que precisamos para pedir ajuda a outra pessoa. A tarefa que parece impossível para você hoje pode ser o bom trabalho que Ele está chamando outra pessoa para fazer por meio do serviço. Então, às vezes, eu falei para vocês que eu era essa pessoa, né? Ficava muito retraída. Eu dizia, não, eu vou resolver, eu consigo resolver sozinha. Minhas coisas, minhas pendências, tudo que eu quero resolver. E Deus nos mostra, através da palavra, que a humildade no nosso coração, ela nasce quando temos essa humildade de pedir ajuda a outra pessoa. Às vezes, é até numa conversa. Nos casos mais extremos, assim, é pedir uma ajuda por meio do serviço. Assim, gente, eu tô precisando arrumar minha casa, eu tô precisando, não tenho forças para fazer isso, estou realmente necessitada. E Deus, ele vai capacitar alguém para fazer isso. Se você tem fé, Deus, a pessoa que você quer encontrar também está querendo encontrar você. Então, Deus vai unir esses dois caminhos e uma pessoa vai fazer o trabalho de Deus através do servir, através do serviço e servindo a você. E você vai ser ajudada da forma que você estava precisando, através da presença de Deus. Essa é a mensagem que deve ecoar em nosso coração. Não o grito do mundo que nos diz, você consegue, mas sim a verdade espiritual de que Deus pode fazer isso. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que você jamais poderia pedir e imaginar. Então, que possamos deixar o grito de eu consigo só, eu sou capaz, eu sou isso, eu vou destruir tudo e vou conquistar, e vou isso, aquilo, outro, para realmente se voltar e declarar para Deus que você aceita, que você está pronta para sentir a presença dele e o que ele quer mudar em sua vida nesse momento. A leitura do dia é Hebreus 13, verso 20 ao 21 e o Salmos 121, verso 1 e 2. E a reflexão do dia é: como você descreveria sua reação à perda? Como sobrecarga? Como paralisia? Ou algo diferente? Como está sendo para você? Para algumas pessoas vai ser tudo, tá? A pessoa vai dizer, eu tô sentindo é tudo, minha filha. E para outras pessoas não, vai ser mais a sobrecarga, quer fazer tudo, quer agir. E para outra pessoa, a paralisia, a introspecção. Então, obrigada, eu te espero amanhã.